Muito bem, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo da série Inventando História no Enem. Ou seja, uma coletânea de vídeos curtos feitos por mim e pelo Thiago para compor positivamente aí na sua formação para o Exame Nacional do Ensino Médio, nosso Enem. E olha só, hoje eu trago para vocês um tema que é sempre muito presente, pessoal, tanto na prova, nas questões, aliás, de história, quanto naquelas questões que puxam mais a filosofia, que é a questão do iluminismo, a Lumière, die Aufklärung, a filosofia da razão. Então, vamos lá? Partiu Futuro do Brasil! Muito bem, pessoal, então partiu ao vídeo de hoje? O tema, você já sabe, é iluminismo. Mas claro, pessoal, é sempre fundamental situar vocês na temporalidade. Pessoal, uma coisa vocês têm que ter muito claro quando vai trabalhar, por exemplo, a disciplina de História. Não se trata, claro, de você ficar decorando as datas, por favor, não faça isso consigo, ok? Mas sim se trata de você saber pontuar mais ou menos os fatos numa temporalidade. Então, por exemplo, é muito saudável que você conheça pelo menos os séculos onde um certo evento histórico teve seu curso. E dentro disso, por exemplo, nós vamos situar o iluminismo sobretudo no século XVIII, que vai de 1701 a 1800. É claro que nós já podemos encontrar as origens primeiras do movimento iluminista lá na Inglaterra do final do século XVII, com um filósofo que você conhece muito bem, um filósofo do liberalismo clássico, chamado John Locke. Locke é visto por muitos como um dos pais do iluminismo. Aliás, o iluminismo tem correntes, Eu chamo do Enlightenment, que é o iluminismo britânico, La Lumière, que é o iluminismo francês, o mais famoso, e o Aufklärung, que é o iluminismo alemão, E dentro disso aí, pessoal, é fundamental você entender o iluminismo para perceber a influência dele em eventos históricos, tanto no Brasil quanto no mundo. Via de regra, o iluminismo tem como suas características uma forte defesa da razão. Razão aí interpretada como a luz do mundo. Daí vem inclusive a palavra iluminismo, Lumière, a ideia de iluminar. Por exemplo, quando você está explicando algo a alguém que tem algum tipo de dúvida, não raro ao final de sua explicação se pergunta: ficou claro? Ora, se ficou claro, é porque foi lançado o quê? Luz. Foi lançado razão sobre aquele problema ao qual a pessoa a quem você explicava talvez não tivesse domínio. Então você agora explicou aquilo a ela, não é isso? Pense em desenhos animados antigos, quando não raro o personagem do desenho animado, quando tinha uma ideia, acendia o que ao lado? Plum! Uma lâmpadazinha, não é isso? Pois muito bem, é justamente aí as referências do campo do iluminismo. É uma filosofia baseada na razão. Pessoal, o século XVIII pode ser aplicado a vocês como Idade da Razão, século do iluminismo ou mesmo Era da Ilustração, ok? Agora, dentro desse processo, claro que nós temos alguns pensadores-chave. Por exemplo, eu tenho o Barão de Montesquieu, Charles Secondat, autor de Cartas Persas, O Espírito das Leis, e que é muito fundamental, por exemplo, para interpretar a tripartição de poderes. O Montesquieu acreditava que o poder deve controlar o poder. Ou seja, como não é possível eu, Alan, sozinho, controlar o poder, porque ele é maior do que eu, o poder do Estado, claro, Então, qual que é a ideia? É que o poder se controle. E como seria feito isso? Com a tripartição de poderes. Eu vou ter 3 poderes harmônicos, portanto no mesmo nível, e independentes entre si. São eles o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, criando aí um sistema de pesos e contrapesos, onde um poder não viesse a predar as funções do outro. Dentro disso também nós temos uma outra característica do iluminismo, que é um forte sentimento anticlerical, um anticlericalismo, que vai estar muito ligado, por exemplo, à filosofia de Jean-Marie Arouet, dito Voltaire. Voltaire tem uma frase, aliás, bastante polêmica, duríssima, prepare-se. É uma frase que diz: o mundo só será livre no dia em que o último rei for enforcado nas tripas
do último padre. Olha que frase poderosa e bastante tensa do Voltaire, né? Quer dizer, ele se coloca frontalmente contra as monarquias e contra o clero. Aliás, pessoal, de um modo geral, o iluminismo, tanto ele é a favor da razão, como a luz do mundo, como ele é um movimento marcadamente anti-absolutista, então contrário ao antigo regime, e um movimento muito burguês, ligado muito à burguesia. Ainda que, claro, também tem em seus quadros, a exemplo do Barão de Montesquieu, ao qual citei agora há pouco, nobres, né? Nobres com um pensamento mais progressista do que aquela nobreza realmente ligada ao absolutismo. E claro, esse anticlericalismo, o que não significa que eles fossem necessariamente ateus. Existia aí uma corrente dentro do iluminismo que era o chamado deísmo, que era a ideia do seguinte: eles acreditavam que existia uma forma racional suprema, uma razão suprema que tudo criou e a tudo gerencia, vamos dizer assim, tá? Eles não dão um nome de Deus e nem tem para isso um clero ou uma religião, uma vez que são contrários a isso. Mas eles têm sim um tipo de fé, tá? Eles também tinham aí um pensamento, entre aspas, metafísico. Outra questão muito forte é a questão das vontades, e aí entra Jean-Jacques Rousseau com a vontade geral e a vontade da maioria. Pensemos numa eleição. O candidato eleito em uma eleição, ele é eleito pela vontade da maioria, ou seja, o somatório majoritário de vontades individuais elegeu o candidato X. Já a ideia de todo mundo que foi votar, aqueles que elegeram, aqueles que perderam a votação, por exemplo, aquele sentimento de que no final o país tem que ter uma governança, é a vontade geral, algo que vem do corpo cívico da sociedade. Aliás, Jean-Jacques Rousseau, que era um defensor ardoroso de uma democracia assembleísta, de uma democracia verdadeiramente direta, né? E era um crítico, por exemplo, das desigualdades sociais ou políticas, as quais oriundas do chamado Estado Civil. Tanto que no estado de natureza, para Jean-Jacques Rousseau, o homem está disposto a fazer o bem. Quando que o homem se corrompe? No Estado Civil, aquele estado no qual ele conhece a cobiça, a vaidade, o desejo e por aí vai, a competição, tranquilo? Outra coisa muito forte no iluminismo, pessoal, é o movimento enciclopedista, com Denis Diderot, D'Alembert e o próprio Voltaire, por exemplo, né? Que é um movimento que vai tentar gerar uma grande obra, uma enciclopédia feita em vários volumes, tentando condensar nesse documento todo o conhecimento humano. Perceba a pretensão do documento, né? Mas a ideia era tudo que tivesse do conhecimento humano você encontrar na enciclopédia. Tenho certeza que você já correu para a Wikipédia alguma vez. E a ideia vem daí, né? Só que qual que é a ideia? Dentro do movimento enciclopedista, o nome da enciclopédia era muito interessante, que era Enciclopédia ou, perceba, Dicionário Racional das Ciências, das Artes e dos Ofícios. E ora, um dicionário não está organizado em ordem alfabética? Está, não é isso? E quando você vai a uma enciclopédia clássica, ela também tem os seus verbetes, que são aquelas palavras-chave, igualmente ordenados em ordem alfabética. Agora, dentro de um plano geral, pessoal, o iluminismo também gerou muitos movimentos. Por exemplo, ele gera as chamadas revoluções iluministas, né? A primeira grande revolução iluminista que nós temos mesmo vai ser a Revolução Americana de 1776 a 1783, que é aquilo que nós conhecemos como independência das 13 colônias ou independência dos Estados Unidos da América. E ali, por exemplo, estão as ideias de John Locke. John Locke, o qual tinha lá um dos seus princípios como o direito à rebelião ou direito à revolução. Um pensamento que diz que se um governo não mais representa o seu povo ou atenta contra os direitos naturais do homem, que são a vida, a liberdade e a propriedade, é direito desse povo resistir a esse governante. Também temos como revoluções iluministas a maior de todas elas, que foi a Revolução Francesa de 1789. Aqueles ideais do tipo liberdade, igualdade e fraternidade são tipicamente oriundos do iluminismo. Inclusive, pessoal, aquilo que eu e você conceituamos como direitos humanos, né, que inclusive fundamenta lá a Carta das Nações Unidas, né, também tem sua base no iluminismo. Aqui no Brasil, nosso país varonil, nós também tivemos movimentos marcados e influenciados pelo iluminismo. Claro que os dois mais clássicos são duas revoltas emancipacionistas ou independentistas lá do século XVIII. São elas a Inconfidência Mineira, de 1789, e a Inconfidência Baiana, de 1798. Agora, cuidado com a pegadinha,
Você reparou que o ano da Inconfidência Mineira é o mesmo ano da Revolução Francesa. Cuidado! A Inconfidência Mineira, ela ocorre meses antes da Revolução Francesa. Então, não, a Revolução Francesa não influenciou a Inconfidência Mineira e nem a mineira influenciou a francesa. O que há em comum as duas é a questão do iluminismo. Então, percebeu? Esse conjunto de pensamento, esse ideário iluminista, ele acaba servindo para dinamitar as bases do domínio do clero, sobretudo na Europa, e do domínio do regime absolutista ou antigo regime. Tranquilo? Espero que tenha curtido. Pessoal, já sabe, né? Curte este vídeo, dá um apoio para o nosso canal, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para ser notificado de novas publicações e, claro, não guarde isso só para você, né? Compartilha e siga-nos nas nossas redes sociais. No Twitter, o @InventandoHST, lá no Instagram, o @canal Inventando História e, claro, aquela rede que nós já temos um perfil lá há algum tempo, que é no Facebook, o /Inventando História. Tranquilo? Queridos, um fortíssimo abraço e que a força sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!